Oi, gente, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre Ferreira, de Matemática, e hoje nós vamos falar sobre o descritor 29, resolver problema que envolva variações proporcionais, diretas ou inversas, entre grandezas. Na apostila de vocês tem várias questões sobre esse descritor, por isso que eu separei essa aula para falar só sobre ele, tá certo? E aí eu destaquei uma questão aqui que é a 22. Um grupo de amigos aluga uma casa na praia pagando R$ 240 cada um. Se o grupo fosse de 12 pessoas, cada um pagaria R$ 180. Quantos amigos estavam no grupo inicial? Bem, eu não vou responder essa questão que é da apostila de vocês, mas vou fazer aqui outras questões, tá? Então vamos. Na embalagem de certa barra de chocolate, consta que em cada 100 gramas de chocolate há 18 gramas de açúcar. Júlia comprou uma barra de 250 gramas desse chocolate. Quantos gramas de açúcar essa barra que Júlia contém essa barra que Júlia comprou? Bem, gente, aí a gente precisa saber o seguinte: tem duas grandezas, né? Que são a quantidade de gramas de chocolate e a quantidade de gramas de açúcar. A gente viu aí que 100 gramas de chocolate, deixa eu botar para cá melhor, 100 gramas de chocolate equivale aí a 18 gramas de açúcar, tá certo? Só que ela não comprou 18 gramas de açúcar, ela comprou, 100 gramas de chocolate, ela comprou 250 gramas de chocolate. E aí ela quer saber quanto é que vai ter de açúcar lá. Como a gente não sabe, a gente vai chamar isso de X, né? Porque a gente desconhece esse valor, tá bom? E aí eu preciso que vocês pensem o seguinte: a quantidade de gramas de chocolate aumentou ou diminuiu? Passou de 100 para 250. Aumentou ou diminuiu? Aumentou, não é verdade? Então por isso a gente vai fazer aqui uma setinha para cima, tá bom? Setinha para cima porque aumentou a quantidade de gramas de chocolate. E aí, quanto mais chocolate tiver, vai ter mais açúcar ou menos açúcar? O que vocês respondem? Bem, quem respondeu mais açúcar acertou. Então a setinha aqui também vai ser para cima. Então as grandezas diretamente proporcionais, tá? Vou botar aqui grandezas diretamente proporcionais. As grandezas diretamente proporcionais são justamente quando você tem as duas setas viradas na mesma direção, tá bom? Então aqui a setinha está para cima nas duas ocasiões, então elas estão na mesma direção, tá bom? Ou seja, grandezas diretamente proporcionais são aquelas em que quando uma cresce, a outra também cresce proporcionalmente, ou então quando uma diminui, a outra também diminui proporcionalmente, tá certo? Então elas apresentam aí o mesmo comportamento. E aí como é que eu resolvo isso, professor? Se elas são grandezas diretamente proporcionais, eu faço da seguinte forma: eu vou transformar isso em uma igualdade de frações e não vou mexer na posição de ninguém. Então vai ficar lá 100 sobre 250, que vai ser igual a 18 sobre x, tá certo? Então, olha, cada um continuou aí no mesmo lugar, né? Na mesma posição. E aí, como é que eu vou responder isso? Eu vou responder fazendo aquela velha regrinha de o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, eu multiplico 100 vezes x e 18 vezes 250. Como é que vai ficar isso? Vai ficar assim, ó. Multipliquei invertido, né? 100 vezes x vai ser igual a 18 vezes 250, tá certo? Isso significa que o x, olha só, o 100 está multiplicando, ele passa para o outro lado como? Dividindo. Então, o x vai ser igual a 18 vezes 250, tudo isso dividido por
100, não é isso? Eu posso simplificar fazendo aqui, cortando esse zero de cima com esse zero de baixo, tá bom? E aí sobra 18 vezes 25 sobre 10. 18 vezes 25, não sei de cabeça, mas 20 vezes 25 dá para fazer de cabeça, não é isso? 20 vezes 25 é fácil, dá 500, na verdade? Só que não é 20, é 18. Então eu tenho que diminuir 2 vezes 25 daí. 2 vezes 25 é 50. Então 500 menos 50 é igual a 450, que é o resultado. Tudo isso sobre 10. Ou seja, o x vai ser igual ao 450 dividido para 10. Cortando o zero de cima com o zero de baixo, vai dar 45 sobre 1, que é o próprio 45, tá certo? Então a resposta correta dessa questão é a letra B. 250 gramas de chocolate contém 45 gramas de açúcar, tá bom? Muito bem, vamos passar para a próxima. Aqui, Margarida gastou 10 quilos de limão para fazer 30 litros de limonada. Mantendo essa proporção, quantos litros de limonada Margarida poderá fazer com 50 quilos de limão? Bem, gente, vou responder da mesma forma, tá bom? 10 quilos de limão, tá? Fazem 30 litros de limonada. Eu quero saber 50 quilos de limão vão fazer quanto de limonada? Quantos litros de limonada? Tá certo? Aí eu pergunto para vocês. Aqui, a quantidade de limão aumentou ou diminuiu? Aumentou, né? De 10 quilos passou para 50. Então, setinha para cima. E a quantidade de litros de limonada? Vocês acham que quanto mais limão, mais limonada ou menos limonada? Mais limonada, não é isso, gente? Então, setinha para cima também. Olha, importante, se os dois tivessem setinha para baixo, aí também seria grandeza diretamente proporcional, tá bom? Tanto faz, o importante é elas estarem na mesma direção. Muito bem, então vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui 10 sobre 50 vai ser igual a 30 sobre x. Todo mundo continuou na mesma ordem, não é verdade? Então aqui eu vou ter que multiplicar invertido. Então vai ser 10 vezes x igual a 30 vezes 50, tá? Então vou fazer aqui 10x igual a 30 vezes 50. X vai ser igual a 30 vezes 50, tudo isso sobre 10. Aí eu posso simplificar, eu sempre deixo assim, gente, porque sempre não, mas a maioria das vezes dá para simplificar, tá? Eu vou cortar esse zero de cima com esse zero de baixo aqui. O que que sobra? Sobra o seguinte, que x vai ser igual a 3 vezes 50 sobre 1. 3 vezes 50 é 150. Dividido para 1 vai dar o próprio 150. Então é 150 o quê? Litros, né? 150 litros de limonada. Letra D. Perfeito, gente. Então esses dois exemplos aí foram de grandezas diretamente proporcionais. Vamos ver agora outro exemplo aqui, tá? Outra questão. Com velocidade média de 60 km por hora, um automóvel gastou 3 horas para percorrer o trajeto entre duas cidades. Aumentando a velocidade média desse veículo para 90 km por hora, qual seria o tempo gasto para percorrer o mesmo trajeto, tá? Então vamos ver aqui. Eu sei que ele estava numa velocidade de 60 km por hora. E aí ele chegou em 3 horas no local lá, tá? Aí também ele fez esse mesmo trajeto em 90 km por hora, né? E aí ele quer saber quanto tempo ele demorou. Não sei, vou chamar de x,
tá? Mas aí vem a pergunta, vamos lá. A velocidade dele aqui aumentou ou diminuiu? Aumentou, né? Passou de 60 para 90. Então, setinha para cima. Aumentou. Beleza. Aí eu pergunto para vocês agora. Se a velocidade aumentou, significa que ele foi mais rápido, né? Se ele foi mais rápido, o tempo que ele gastou, que era de 3 horas, se ele for mais rápido, esse tempo vai aumentar ou vai diminuir? Acertou quem falou que vai diminuir, não é verdade? Vai diminuir, porque quanto mais rápido, né, menos tempo se leva para chegar no determinado local. Então, olha como as setinhas estão na direção contrária agora, não é verdade? Isso daí acontece em casos de grandezas inversamente proporcionais, tá? São inversos, quando eles têm sentidos contrários, quando está um para cima e o outro para baixo. Professor, então como resolve do mesmo jeito? Não, muda um negocinho que eu vou já mostrar para vocês. Quando a gente vai armar a conta nas frações, não vai ficar um embaixo do outro do jeito que está aqui. Aquela parte em que tem o x, ela vai inverter, tá certo? Quem está em cima vem para baixo e quem está embaixo vai para cima, tá? Então, olha como vai ficar. Essa parte que tem o x, tá bom? Então, vai ficar assim, ó. 60 sobre 90 vai ser igual, ó. O x está embaixo, então o x vai para cima. O 3 está em cima, então ele vem para baixo, tá? Vai inverter, olha só. Inversamente proporcionais, tá bom? E agora, a partir daqui, se resolve do mesmo jeito como a gente fez antes. A única diferença é isso. Onde tem o x vai ficar invertido, tá bom? Então, a gente multiplica invertido. 90 vezes x vai ser igual a 60 vezes 3, tá? Então, vamos ver. Vai ficar lá 90x igual a 60 vezes 3 ou 3 vezes 60, tanto faz, né? Tá? Então, o x vai ser igual a 3 vezes 60 dividido por 90. Simplificando aqui, eu vou cortar esse zero de cima com esse zero de baixo, tá? Então, eu vou ter aqui que 3 vezes 6 é 18 dividido para 9. Ou seja, x vai ser igual a 18 dividido para 9, que é 2. 2 o quê? 2 horas, né? E faz sentido mesmo, gente. Olha, em 3 horas, 60 km por hora, 60 mais 60 mais 60, 180. Não é verdade? Então, percorreu lá 180 km em 3 horas. Agora, 2, né, de 2 horas e 90 km por hora, então 2 vezes 90, os mesmos 180, tá certo? Então a resposta aqui é 2 horas, tá bom? Inversamente proporcional. Ah, professor, não entendi. Vamos ver outra questão aqui. Em uma agência bancária havia 6 máquinas iguais destinadas à contagem de cédulas que, juntas, contavam determinada quantidade de células em 300 minutos. Foram instaladas nessa agência novas máquinas de contagem iguais às antigas. Com isso, todas as máquinas de contagem dessa agência juntas passaram a contar em 120 minutos essa mesma quantidade de cédulas, melhor dizendo. Quantas novas máquinas foram instaladas nessa agência bancária? Muito bem, então ele começa dizendo que eram 6 máquinas que contavam tudo em 300 minutos. Aí agora tem uma nova quantidade, né? Aumentou a quantidade, que eu não sei quanto é que é, mas que contam em 120 minutos, tá bom? Ele quer saber quantas máquinas tem agora. Bem, ele disse que aumentou a quantidade, né? Então aqui é setinha para cima, tá bom? E aqui, os minutos, né? O tempo aumentou ou diminuiu? Diminuiu, né? Diminuiu. Então a setinha é para baixo. Setinha para cima, setinha para baixo. Grandezas inversamente proporcionais, tá bom? Então vamos resolver. O que eu faço?
vai inverter, na verdade. O 300 vem para baixo e o 120 vai para cima. Então vamos lá. Opa, melhor não. Acabei de cometer um erro. Olha que bom que eu cometi esse erro. Na verdade não é aqui não, tá, gente? Onde tem o X, eu vou fazer onde tem o X. Então o X vai para cima e o 6 vem para baixo, tá? Por que isso? Se eu fizesse desse jeito, só desse jeito, ia estar certo também. Mas existe um assunto que é a grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais, né? A regra de 3 composta, tá? E na regra de 3 composta, só essa parte aqui que muda. Então, por isso que aqui na simples eu estou falando para fazer desse jeito, para quando chegar lá, você já está acostumado, tá bom? Então, vamos mudar essa parte aqui apenas, tá bom? Deixa essa do jeito que tá, beleza? Então, ó, voltando aqui, vai ficar x, que estava embaixo, vai para cima, e o 6 vem para baixo, que vai ser igual do jeito que está aqui. Eu não posso inverter os dois, gente, senão vai dar errado. Então, aqui fica 300 sobre 120. Me desculpem lá por aquele... Na verdade, como eu disse, não foi um erro, tá? Mas pela nossa metodologia aqui, eu fiz diferente e não era para ter feito. Então, aqui eu faço 120 vezes x igual a 6 vezes 300, tá bom? Então, vamos lá. 120x igual a 6 vezes 300. X vai ser igual a 6 vezes 300. Tudo isso por 120, tá bom? Eu vou cortar um zero daqui de cima com um zero daqui de baixo. Vai ficar 6 vezes 30, que é 180, dividido para 12, tá bom? Ou seja, o x vai ser igual a 180 dividido para 12, que se eu fizer direitinho, vocês vão ver que vai dar 15, tá? 15. Essa é a resposta. Letra C, então, a correta? Não, não é a correta, tá bom? Por que não é a correta? Porque ele disse que agora vão ser 15 máquinas, mas ele quer saber quantas novas máquinas ele vai ter, tá bom? Então, se eram 6 antes e agora tem 15, 15 menos 6 vai ser 9, tá bom? Isso daí é pegadinha, gente, não vão cair nessa pegadinha, pelo amor de Deus, tá bom? E para finalizar aqui a aula de hoje, nós temos essa última aqui, ó. O custo médio da comida na cidade de Palmas é representado pela figura abaixo. Então, nós temos aqui que 1 quilo, né, de comida vai ser representado por mais ou menos um preço de R$20. Aí é uma média, né, que eles estão fazendo, tá bom? E aí eu quero saber qual é a relação entre essas duas grandezas, preço e peso. São diretamente proporcionais, inversamente proporcionais, diretamente proporcional ao quadrado da outra ou inversamente proporcional ao quadrado da outra, tá? Como é que eu faço isso? Pensa bem, gente, se 1 quilo é R$20, 2 quilos, né, aumentando o quilo, o preço vai aumentar ou diminuir? Aumentar, né? Se 1 quilo é 20, 2 quilos vai ser 40, 3 quilos vai ser 60, 4 quilos vai ser 80 e assim por diante, né? Então, quando um aumenta, o outro também aumenta. Então, vai ser diretamente proporcional. Então, já elimina a letra B e já elimina a letra D, tá? Mas e aí, são diretamente proporcionais ou proporcional ao quadrado da outra? Bem, não pode ser ao quadrado da outra, porque senão ia ser assim. Os dois iam aumentar, mas não na mesma proporção. De 1 passar para 2, aqui ia passar, por exemplo, para 80. Depois ia do 3, poderia passar aqui para um valor maior ainda, enfim, tá bom? Ele não, se você perceber, ele sempre vai aumentar de 20 em 20. Então, a gente pode afirmar que esses são grandezas diretamente proporcionais, tá certo? Bem, gente, tem muito mais sobre esse assunto ainda para ser tratado. Esse é o vídeo número 1.
Um outro dia eu gravo o vídeo número 2, tá bom? Grande abraço a todos e obrigado por assistir até aqui. Tchau!